Você já teve a sensação de que hoje em dia tudo que você vê na tela é sequência, reboot, reuse, recicle, prequela, sequela? Onde foi parar a originalidade e por que Hollywood ainda insiste nessa tendência? Vem comigo que eu te explico tudo. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E nos últimos anos presenciamos uma verdadeira ressurreição de histórias que pensávamos ter acabado. Um Toy Story 4, um Piratas do Caribe 4 e 5, um novo Matrix, MIB 4, Space Jam New Legacy, reboot de Panteras, mais um. E do nada apareceu novos Bad Boys e Policial da Pesada. Meu Deus, outro dia no cinema tava passando Twisters. Ah, e não se preocupe, porque até o fim do ano ainda teremos Gladiador 2. A essa altura você já deve ter reparado que alguns dos filmes citados aqui foram bons, mas eu já entro nesse mérito. Primeiro, eu quero falar do grande porquê. Por que Hollywood se transformou num grande micro-ondas onde se requenta o almoço de domingo até na quinta-feira? Não que eu faça isso. A resposta mais simples é money. Filme é um produto caro. Até numa produção pequena, o orçamento começa já na casa do 1 milhão. Sendo assim, Hollywood lida em arte e negócio ao mesmo tempo. A fim de proteger e fazer crescer o próprio negócio, Hollywood tem medo de se arriscar. Disso resulta um apego ferrenho a personagens e narrativas cujo sucesso já é comprovado, especialmente sucesso comercial. Eu entendo de verdade essa teoria e esse medo muito real da indústria. O problema é que no medo de perder dinheiro e na ganância de conquistar muito, Hollywood passou a requentar tudo que é tipo de filme. Não precisa ser tão antigo nem tão bom, basta ser minimamente conhecido. Só para vocês terem noção, esses dias eu vi uma notícia de um rumor, sim, mas que pode se tornar verdade, de que já estão planejando um reboot de Psicopata Americano. Aquele Psicopata Americano que é um filme incrível com o Christian Bale que saiu não tem muito tempo atrás. Inclusive fiz análise desse personagem no vídeo que vou deixar aqui no card. Percebe o nível onde as coisas estão? Partimos do receio para o medo, para a ganância e agora chegamos no abismo da total falta de criatividade. Agora vamos analisar de maneira individual alguns casos de reboot ou sequência que deram certo e que deram errado. Começando de Matrix 4, que já é para desabafar. É um filme que não deveria existir por muitas razões. Sendo a principal delas o fato de que a diretora Lana Wachowski não queria fazer esse filme. E o motivo para isso é que a história acabou no terceiro. Era uma trilogia completa, com a narrativa bem amarrada. Sim, podemos argumentar que a qualidade dos filmes realmente caiu do primeiro até o último. Ainda assim, era a mesma história e ela se conectava. E a grande conexão de tudo eram os personagens principais, Neo, Morfeu e Trinity. Quando a história desses três acabou, a história de Matrix acabou. Estava consumado. Tanto a história de Neo, o protagonista, quanto do mundo inteiro onde ele estava inserido. E tudo que pensamos de Matrix 4 se aplica a Toy Story 4. A história criada para Andy e os brinquedos lá no primeiro filme recebeu um final perfeito ao fim da trilogia. Você pode argumentar que Toy Story é uma das melhores trilogias que existem. O final foi lindo, inspirador, mexeu com todo mundo. Mostrou porque a Pixar é um baita de um estúdio. Mas a Disney tinha que ganhar mais dinheiro. E aí vai lá e faz Toy Story 4. E pelo visto o 5 tá a caminho. E eu sinceramente voto para que o vilão dessa vez seja uma moeba em formato de Mickey. Mano, mexer com Toy Story me deixa com raiva. Ok, os casos de Matrix e Toy Story falam de sequências. Mas e os reboots? Eu acredito que há franquias que são superestimadas pelos estúdios. É o caso de MIB e As Panteras. São filmes bem característicos de seu tempo e que ainda por cima contaram com alguns segredinhos ali para dar muito certo. Carisma e diversão. Carisma por conta dos atores principais envolvidos. Nós estamos falando de Will Smith, Tommy Lee Jones, que fez um bom combo com ele na época. Estamos falando de Drew Barrymore, Cameron Diaz, a própria Lucy Liu. Essa galera tinha química.
A dinâmica entre seus personagens funcionava. Boa parte da comédia e leveza dos filmes estava nas performances. Aí você pega o reboot de MIB e Panteras e você vê onde a magia não se replicou. Lá em MIB tivemos o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson. E eu até gosto do Chris em comédia. Eu acho que ele tem um timing legal, ele fala as coisas de um jeito engraçado. Ele conseguiu ser engraçado até em Furiosa. Mas pra mim, entre ele e a Tessa, não rolou a dinâmica que rolava entre o Will e o Tommy Lee Jones. Claro que a qualidade do filme, no geral, também não ajudou em nada, mas vamos ser sinceros aqui. Há filmes que a história não é boa, que a técnica narrativa não é tão bem empregada assim, mas os atores meio que carregam a história pra gente e até conseguimos nos divertir. Não foi o caso de MIB. E definitivamente não foi o caso dessas novas Panteras. Esse reboot em especial é um festival de soneca. E eu vou te dizer por quê. Lá nas Panteras da Cameron, da Drew Barrymore e da Lucy Liu, você conseguia reconhecer a diferença entre as três mulheres. Cada uma representava uma coisa, cada uma tinha seu próprio gosto, sua própria estética, seu próprio conflito. Elas eram diferentes uma da outra, então a dinâmica entre essas personagens funcionava. Mas pega o reboot de Panteras e você não consegue reconhecer a diferença de uma para outra além da cor do cabelo. Eu não tô zoando. Quem escreveu o filme não percebeu que multiplicou uma personagem por 3, ao invés de criar 3 personagens diferentes. Esse filme já era um desastre muito antes da Elizabeth Banks vir com aquela pérola. I've been asked to go see movies starring men my entire life, and happily have done so. And I don't know why men don't return the fucking favor. Esses são apenas alguns exemplos de péssimas ideias com execuções piores ainda. Agora vamos para a outra ponta da discussão e falar daquilo que deu certo. Bad Boys. Por que a sequência funcionou? Para começo de conversa, o estúdio trouxe de volta a dupla de atores principais, o que ajuda a preservar a dinâmica que fez tanto sucesso nos primeiros filmes. Perceba que isso não é garantia de sucesso. Haja vista filmes como Star Wars: O Último Jedi, que trouxe o Luke de volta, e o último Indiana Jones, que trouxe o Indy de volta. E nesses 2 casos de fracasso, já dá para dizer onde não funcionou, porque trouxeram os atores para que o público pudesse reconhecer pelo menos a cara da franquia, mas não trouxeram o espírito do original. Então causou um efeito pior no público, que foi de ver um personagem que eles amam de maneira irreconhecível e definitivamente nada divertida. Luke Skywalker e Indiana Jones cansados, ninguém quer ver isso. Em Bad Boys, isso não aconteceu com a dupla do Will Smith e do Martin Lawrence. Tanto a parte da comédia quanto a parte do conflito desses personagens foi preservada. Fizeram uma sequência boa que honrou os filmes anteriores e trouxe uma galera nova para conhecer a franquia. Aliás, é isso que uma sequência, um reboot ou qualquer coisa do gênero deveria fazer. Top Gun Maverick é um ótimo exemplo disso. É um filme que usou o drama do original para trazer mais conflito na sequência. É um filme que demorou a ser feito e que se beneficiou muito da tecnologia de cinema que cresceu cada vez mais e ainda por cima trouxe o fator nostalgia da forma certa. Esse eu tive a sorte de estar no cinema para ver. E falando em filme bom, experiência boa de cinema e reboot, também não posso deixar de mencionar aqui Mad Max Estrada da Fúria, que simplesmente se tornou um dos meus filmes de ação favoritos. Você pode conferir isso na minha lista aqui dos meus principais filmes de ação da vida. Eu não sei por onde eu vou deixar a lista, mas está por aqui. Eu também contei toda a minha história com essa franquia no vídeo que fiz da análise de Furiosa. E esse já dói um pouco. E ainda no assunto das mais sequências e reboots, a gente tem que falar do excesso. E sim, Velozes e Furiosos, estou olhando direto para você. Esses grandes executivos e produtores precisam entender uma coisa: nem todo o universo é Marvel, Star Wars, Senhor dos Anéis, com centenas de personagens, com potencial para trocentas histórias. Velozes e Furiosos deveria ser uma narrativa mais contida, e eles ainda conseguiram levar ela muito bem
até o filme 7. Eu, particularmente, já achava que tava bom terminar no primeiro filme. De verdade. Era uma história divertida, tinha os carros, o Vin Diesel, Paul Walker, aquela narrativa meio de novela. Que mais a gente queria? Puro entretenimento. Aí fizeram o 2 e ainda tinha o Paul Walker, mas não era mais o Vin Diesel. Aí depois teve o 3 e o 4, que são filmes que honestamente eu já esqueci do que se tratam. E aí tivemos o Velozes e Furiosos 5, que foi no Rio, e teve o The Rock, e a franquia foi revivida. Eu me lembro até que teve um sketch do SNL que o The Rock cantava, que ele era tipo um Viagra de franquia. Franchise Viagra. Enfim, essas coisas aconteceram e a franquia realmente foi revivida. Mas ela deveria morrer de novo. No 7, apesar da tragédia na vida real com o Paul Walker, eles ainda conseguiram fazer o filme e homenageá-lo no final. Foi tipo Toy Story 3, emocionante. Mas o estúdio quer mais dinheiro, então fizeram o 8, o 9 e o 10, e eu acho que vai chegar o 11 por aí, porque Velozes e Furiosos nunca morre. E é isso, o que temos. Quando Deadpool virou pro Wolverine e falou que o cara ia fazer isso até os 90 anos. Na verdade, eu acho que ele tava querendo falar isso pro Vin Diesel. E na minha opinião, há um grande problema nisso. Certas franquias são tão requentadas que não apenas o elemento da novidade se perde, mas entram os elementos do comentário e da paródia. Velozes e Furiosos se tornou uma paródia de si mesmo. E falando em paródia, tá sabendo que Todo Mundo em Pânico vai voltar? Todo Mundo em Pânico já nasceu como uma paródia de filmes de terror e do mainstream. E já existem 5 desses. E na minha opinião, bem pessoal mesmo, eu acho que a qualidade dos filmes foi caindo do 1 até o 5. Mas talvez ainda seja muito cedo para julgar esse que tá chegando por aí. Aparentemente, os irmãos Wayans vão voltar para a cena criativa e isso tem um potencial de comédia boa. Mas eu ainda fico receosa, principalmente porque estamos em um tempo onde a comédia tá muito ferida. O humor, para não dizer aqui censurado, passa pelo controle de qualidade da patrulha do politicamente correto. Todo Mundo em Pânico 6 pode sofrer disso. Se bem que existe um cenário de tensão onde Hollywood ainda insiste muito no politicamente correto e o público se demonstra cada vez mais cansado disso. Logo, Todo Mundo em Pânico 6 tem a possibilidade de se tornar um filme resposta para esse tipo de humor que não dá certo. Nesse sentido, há o potencial de um filme com comentário semelhante a Deadpool e Wolverine. E aí seria incrível, mas vamos ter que esperar para ver. Porque de todas as notícias aí de sequência e reboot que tem chegado, essa é a maior incógnita para mim. E já que falei do politicamente correto, é necessário trazer aqui o grande fator que envenena franquias: cultura woke. Pode não ser o único motivo, mas a grande maioria das sequências e reboots é politizada. Filmes e séries onde a política precede a história. Há mudanças drásticas de gênero, etnia, conflitos, objetivos, temas e discurso, de maneira que do filme original só resta o título. Pô, quem vai querer ver essas sequências e reboots? Preciso ressaltar um detalhe: não é garantia de sucesso com o público, mas respeitar o espírito da obra original já é meio caminho andado. Vocês por acaso já viram a versão australiana de The Office? Aquilo é uma atrocidade. E quanto a Velma, mais uma abominação, nascida do puro suco do narcisismo da Mindy Kaling. Zero suco de entretenimento para quem assiste. Meu coração aí para quem assistiu Velma. E tudo isso nos encaminha para o último assunto. O cenário empobreceu. Ressalto que é o cenário mainstream, ok? Ainda tem muita coisa boa saindo em filmes menores e fora de franquia. O que me preocupa no cenário é o seguinte: eu posso estar muito errada nisso porque eu não estou partindo de dados, mas da minha intuição mesmo. Então me digam se essa ideia tem mérito. Mas pensa comigo, se a Hollywood atual despende tempo, energia, até mesmo recursos humanos para se dedicar a tanta franquia e obra requentada, isso não quer dizer que haverá menos tempo, energia, dinheiro e pessoas para se dedicarem a coisas originais? Você já pensou se na década de 70
o Steven Spielberg tivesse envolvido num reboot de um filmaço, tipo Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille, ao invés de fazer Tubarão? Talvez não tivéssemos Tubarão, porque esse é um filme bem único, nascido da visão de um cara muito talentoso, ativo na indústria da época. Faz sentido isso que eu tô falando? E se o Coppola tivesse trabalhando numa sequência de 3 homens em conflito, ao invés de fazer O Poderoso Chefão? Penso eu que esse assunto carece de pesquisa, talvez até de pesquisa a nível acadêmico, porque a quantidade de dados para se levantar e de teses para se fazer seria insana. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. No cenário atual, nas possibilidades perdidas. Enfim, eu saí por uma tangente, perdão. Mas, de verdade, pensa um pouquinho sobre isso. Concluo que não é necessário cessar toda e qualquer atividade de sequência e reboot. Com os poucos exemplos citados aqui no vídeo, dá para provar que é um bom negócio, se bem feito e se necessário. E como sempre, cabe a nós, o público, demonstrar todo o nosso descontentamento diante de sequências e reboots mal feitos. Quem sabe no futuro o cenário muda para um de mais originalidade. Mas ao que tudo indica, esse é um futuro muito, muito distante. Pelo visto, Hollywood ainda vai nos servir muito almoço de domingo na quinta. Até lá. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Esse assunto das sequências é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito complicado de fazer vídeo, porque eu roteirizo o negócio e chega na hora do vídeo a minha mente é invadida por um monte de ideias e exemplos e é difícil me reinar aqui enquanto eu gravo, tá ligado? Mesmo assim, eu espero que haja alguma linha de raciocínio aqui ao longo. Mas o que você pensa desse assunto? Você acredita que não tem problema ter tanta sequência e reboot? Ou você tá no outro extremo e acredita que esse negócio tem que acabar de vez? Ou, como eu, você acha que há espaço para uma indústria equilibrada entre sequências, reboots e obras originais? Já comenta aqui. E aproveita também para dar o like, se inscrever no canal se você não fez isso lá no início do vídeo, e compartilhar, e clicar no botãozinho do hype se ele tiver por aí. Tudo que você puder fazer para me ajudar a crescer e a continuar postando aqui, eu agradeço desde já. E agora passo para o tradicional agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E lembrando que tem um monte de link aqui das minhas sugestões de leitura para você poder conferir e adquirir o seu lá na Amazon, viu? Tá aqui na descrição do vídeo também. Recados dados, recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!